grande discussão nos últimos dias nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tem sido a criação de imagens no estúdio Ghibli, baseadas nos estúdios Ghibli do Japão. E todo mundo agora aproveitou para condenar o que as inteligências artificiais fazem no que diz respeito a direitos autorais. Mas como eu uso a inteligência artificial praticamente o dia inteiro e isso já há bastante tempo, né? E tento estudar todas elas e tento me aprofundar no conhecimento e principalmente no que elas podem fazer de bom para a humanidade. Eu vou dar só um exemplo do que a gente pode fazer e do que eu vivi ontem, por exemplo, com as inteligências artificiais. No caso, eu usei duas, o Gemini e o ChatGPT no módulo 4o, que é o 4 Omni. A gente é muito comum, né? Todos nós temos smartphones de tudo quanto é tipo, né? Eu tenho vários porque eu não faço simulação de sites para teste em aplicativos. Eu testo diretamente em vários modais para que eu possa ter realmente a ideia do que o site está respondendo em cada. Eu tenho várias telas de computador e várias telas de celular. E a gente acaba aproveitando os smartphones para ouvir música, para tudo menos falar, como diz o meu pai. Mas eu ontem achei um aparelho que eu tenho, eu acho que já tem uns 25 anos, chamado Movo. Tá aqui. E é da Creative, então na época uma marca muito famosa, né, de drivers de leitura de DVD, de CD, enfim. Tinha até HDs de computadores com essa marca Creative e foi os primeiros que fizeram os equipamentos necessários para multimídia, que os mais novos nem sabem o que é, mas a gente na época curtia muito esse multimídia, né? Num lugar só você podia fazer de tudo, né? Ouvir música, ver filme, tudo direto no computador, né? Antes dessas bobagens tecnológicas que a gente vê por aí. Mas o Movo, ele tava parado, né? A gente tira assim, ó. Isso aqui é carregava no computador as músicas que você queria ouvir, né? Ou MP3 ou AVI, qualquer coisa, coloca aqui. Isso aqui dentro tem uma pilha, um microfone e tá tudo certo. A diferença é que você podia baixar as suas músicas de MP3 e colocar aqui para poder ouvir na rua, andando, tal. Pelo tamanhozinho que ele tem, né? Eu punha no bolso um fone de ouvido ou no braço, né? E tá tudo certo. E a gente fazia longas caminhadas aí com 35 músicas que cabem aqui dentro. Não mais do que isso. Hoje a gente tem Spotify, você tem Deezer, você tem tantas coisas que você pode pagar e ouvir o que você quiser a hora que você quiser, né? Isso aqui estava parado há pelo menos 25 anos. E a Creative não dá mais suporte para esse Move, porque o Move ele tem outras versões mais modernas. E esse aqui, como era o primeiro, não tinha mais suporte. Eu e meu amigo GPT fizemos uma vasta pesquisa na internet atrás de drivers, atrás de tudo para o Windows 11, que é o que eu uso nas minhas máquinas, e não achamos, não conseguimos resolver o problema. Em algumas horas, nós fomos fazendo alguns procedimentos que o ChatGPT foi me indicando, né? E lembrando que eu sou programador, mas qualquer pessoa poderia ter feito isso, né? Muito fácil. Você vai ouvindo e vai cumprindo as exigências dele. Chegamos a um ponto que o Windows não conseguia resolver o problema no, nesse meu aparelhinho no Move. Que a gente tinha que apagar, reformatar, enfim.
Não dava certo. Porque uma questão de arquivos, né? De tamanho de arquivos e também de linguagem de arquivos e tal. Então, um era FAT32, o outro é 64 bits, então é um pouco complexo a coisa. Foi quando a gente surgiu com a ideia de ressuscitar um computador que eu tenho aqui em base Linux, um Zorin 16.3, e que também não estava conseguindo. Aí nós tivemos que atualizar o Zorin, atualizar algumas coisas. Ele foi me ensinando a mexer com Linux, que é um pouco mais complexo do que o Windows, né? Bem complexo, eu diria. E a gente conseguiu fazer com que o Movo ressuscitasse. Foi a última tentativa, fazer a formatação e ligar o aparelho pelo Linux, e conseguimos. Agora eu tenho um aparelho 100% funcional, que eu posso ouvir, posso ir para academia, posso fazer. Lógico, eu vou levar meu celular junto para fazer outras coisas, mas aí a pergunta que fica é: para quê? Né? Para que fazer isso? Eu tenho uma resposta que eu gosto muito de dar para quem me pergunta essas coisas quando eu apronto umas dessas, né? Computador que eu ressuscito, equipamentos de 25, 30 anos atrás, né? Porque é possível. Hoje, com as inteligências artificiais, você consegue fazer qualquer coisa que seja possível. Como se inspirar nos estúdios Ghibli para fazer uma imagem por uma inteligência artificial. Que não é o artista, o japonês lá, com todo respeito, que inventou essa técnica, né, que tem essa técnica lá nos seus estúdios para filmagem, inclusive ganharam o Oscar ano passado, né, com um filme que demorou 7 anos para ser feito. A inteligência artificial cria uma imagem e depois a anima em questão de segundos. Porque pode ser feito. Nós não estamos falando aqui só de direitos autorais, porque ele não patenteou o estilo de desenho. Com todo respeito aos artistas, nós, que me considero um artista plástico, a gente precisa ter ciência de que a gente cria para o mundo. E o Estúdio Ghibli criou uma técnica para o mundo. E o ChatGPT se inspira nele, como se inspira na Turma da Mônica, como se inspira. Pode pedir para criar sua imagem como estilo como Turma da Mônica, que ele vai criar. Pode pedir para criar um estilo Lego, que ele vai criar. Então, não é só a questão do Estúdio Ghibli com os artistas, é que pode ser feito. Da mesma forma que eu ressuscitei um aparelho que estava aqui parado, que é uma coisa tecnológica, que estava aqui parado há 25 anos, eu resolvi ressuscitar. Eu tenho outros projetos aqui também. Tenho computadores, eu tenho celulares antigos que eu quero ressuscitar também. Eu tenho um iPhone número 2 aqui comigo e funciona. E eu quero fazer com que ele funcione melhor ainda. Então eu vou fazer isso em breve. Porque pode ser feito. Então, se uma coisa pode ser feita, ela vai ser feita. Por uma inteligência artificial ou por alguém que saiba usar muito bem os prompts e vai explorar as inteligências artificiais e vai fazer. Então, a dica que eu dou é: aprendam a usar as suas inteligências artificiais com sabedoria. Saiba fazer um prompt, sabe elaborar um prompt com cuidado, né? Eu sempre falo para meus mentorados aqui, a gente tem que parar de solicitar, pedir por favor ao ChatGPT, não porque isso seja uma questão ética e educada, mas sim fazer tudo com gentileza, mas mandando com que ele faça: eu quero que seja feita de tal forma, eu quero que seja feita assim, me dê um exemplo para o ChatGPT, para a sua inteligência artificial, de como que você quer que ele pense. Dá um exemplo de saída, a saída vai ser assim, assim, assim. Se inspire, mas não faça igual, como a gente fazia nas provas antigamente, né? A criançada aí sabe. Então, aprenda a fazer e não a criticar, né? Aprenda, porque assim, é um caminho sem volta. As inteligências artificiais não vão deixar de existir porque você ou aquele não querem. Os músicos vão ter mais dominância nas inteligências artificiais e muito mais sucesso do que um leigo criando música.
Um artista plástico que domine um prompt vai ter muito mais capacidade de criar uma obra de arte maravilhosa do que um leigo. Eu sempre falei isso aqui e vou continuar falando. 70% é o máximo que a sua inteligência artificial vai conseguir chegar na sua criação. Os outros 30% você tem que dominar. E a gente para de estudar, para de pensar, para de querer complementar a inteligência artificial e deixando tudo a cargo das inteligências artificiais. E isso não funciona. 70% é o que ela pode fazer no máximo. Os outros 30% depende da sua competência, do seu entendimento sobre aquele assunto. É isso que eu queria dizer para vocês. Estou muito feliz aqui com o meu Movo, que agora eu vou poder usar à vontade, usar para todo lugar. E pensem nisso. Precisando de ajuda, é só me chamar. Um grande abraço.